Fala galerinha, tudo bom com vocês? Voltei para mais um episódio aqui do podcast. Repaginado, com trilha nova e uma parceria que tem tudo para dar certo agora. @BrunoBarreto93. Brunão, obrigado pela força. Vamos então para o episódio 8, o caso Roswell. Roda a vinheta. Okay, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. O caso Roswell. Há 74 anos atrás, um suposto disco voador teria caído em Roswell, no Novo México, lá nos Estados Unidos. Então tudo teria começado no dia 8 de julho de 1947. A assessoria de imprensa da base aérea do Exército em Roswell, nos Estados Unidos, soltou o seguinte comunicado à imprensa: os vários rumores a respeito dos discos voadores se tornaram uma realidade ontem, quando o escritório de inteligência do 59º Grupo de Bombardeio da 11ª Força Aérea, da base aérea do Exército em Roswell, teve a sorte de ter em posse um disco através da cooperação com um dos rancheiros do local. O objeto voador pousou num rancho perto de Roswell em algum momento na semana passada. Então imagina só um comunicado desse à imprensa em 1947, né? Se fosse hoje, já seria um caos. Esse que é um dos casos mais importantes e famosos da ufologia mundial, né? É considerado o primeiro caso acobertado pelo governo na história, pelo menos o primeiro que se tem notícias. Muita gente acha ele como sendo o caso mais importante da ufologia mundial, né? Assim como o próprio caso de Varginha, que eu já falei aqui, que aconteceu aqui no Brasil, né? E as pessoas esquecem de valorizar isso, pegam como uma piada, e a realidade, bom, se você ouviu, e com certeza se você chegou aqui até esse episódio, né, me acompanhando, você deve ter ouvido o caso Varginha, que tem muita coisa mal contada, mas enfim, foco no caso Roswell. Mas, né, calma, não é... Tá muito bom pra ser verdade, né? Então, antes do fim do dia, eles divulgaram outro comunicado, né, desmentindo toda a história, falando que na verdade era só um balão, né, de pesquisas climáticas. Eu fico pensando assim, por que o exército, a força aérea, vai divulgar um comunicado falando sobre discos voadores e depois vai... Não, cara, então espera, né, confirma e depois você divulga. Ou então divulgou sem saber que podia divulgar. Mas vamos entender então, conhecer toda a história desde o início. Como isso aconteceu, né? Como assim caiu um disco voador em Roswell? Então, a história começou no dia 14 de junho, né, de 47. Um rancheiro, o William Brazel, ele achou lá uns destroços, né? Ele não sabia o que era, mais ou menos uns 30 quilômetros ali de Roswell, né? E isso em 14 de junho. Então, depois no dia 7 de julho, ele foi até a cidade e encontrou o xerife, o George Wickles, e afirmou que tinha achado um tal dos discos voadores, ele falou. Aí então foi que o xerife entrou em contato e aconteceu tudo aquilo que eu disse. Eles divulgaram aquele pronunciamento e depois eles desmentiram tudo. Inclusive tem um documentário em que o filho dele, né, o Jesse Jr., desse William Brazel, que encontrou isso, acordou ele de madrugada, né, nessa mesma noite, e chamou ele correndo para ele ir para a sala e para ele ver aquilo e tocar naquilo, porque aquilo era de outro planeta. Ele nunca mais ia ver uma coisa daquelas, né? Nunca mais na vida dele. Aí então, um dia depois, o fazendeiro Brazel foi entrevistado e ele afirmou que era apenas umas tiras de borracha, papel alumínio, enfim, umas hastes metálicas, e o caso foi encerrado e arquivado. E sem deixar de mencionar, né, que diversos moradores avistaram luzes estranhas, sim. Existem depoimentos deles, o próprio Brazel, eles avistaram luzes estranhas nos dias que antecederam o acontecido ali, etc. Inclusive pilotos também avistaram luzes estranhas, e a história real, a história agora da conspiração, dito tudo isso, tudo que eu disse foram fatos, aconteceram. Realmente houve uma queda de um objeto lá próximo à fazenda do Brazel. Ele foi até lá, recolheu os destroços, levou para casa, acordou o filho dele de madrugada, levou ele para a sala e disse para ele olhar para aquilo e tocar naquilo que ele nunca mais ia ver uma coisa parecida na vida. A Força Aérea dos Estados Unidos divulga um comunicado de que sim, era um disco voador que havia caído lá. E olha só a história, que a princípio teriam 4 seres lá dentro. E olha só, esse assunto faz uma ponte também com outro assunto que eu já falei aqui, que é sobre a Área 51, né? Então, o que acontece? Essa teoria da conspiração diz que esse extraterrestre que teria sobrevivido teria sido levado para a Área 51 e que nele teria sido feita a autópsia. A Área 51 historicamente teve início em 1955,
Sim, é justamente por isso que é uma conspiração. As pessoas dizem que a Área 51 já existia antes disso e que ele teria sido levado pra lá. Então daí já surgem várias outras histórias, né, entrando na questão da conspiração, que é o que? As pessoas que acreditam nessas teorias, basicamente, que sim, teria caído um disco voador lá, e que não só teria caído, como ele estava tripulado. O que se diz, né, gente, não tem como ter certeza disso, então eu não tô afirmando nada aqui, agora eu já tô entrando nessa questão da teoria. A história é essa, o que aconteceu foi isso, eles realmente caiu alguma coisa lá, eles divulgaram como sendo um disco voador, depois eles desmentiram. Depoimentos do Brazel, que é o fazendeiro, acordando o filho de madrugada pra ele e ter contato com aquele material, alegando que ele nunca mais ia ver algo parecido na vida, é outra coisa estranha que aconteceu. Como quase todos os casos que a gente fala aqui, muita história mal contada, e a gente tem que ir analisando e tentar chegar num norte, assim, numa coisa que não seja nem tanta loucura e também não seja, vamos aceitar tudo o que eles nos dizem, né? Então, o que essas pessoas acreditam é que sim, teria caído mesmo um disco voador lá, ele estava tripulado. Testemunhas, até mesmo de funerária, dono de funerária na época em Roswell, alegando, segundo esses entusiastas, que teria recebido ligações nos dias que aconteceram isso do exército, perguntando sobre como conservar corpos e também solicitando a confecção de caixões, né, relativamente pequenos, o que já leva as pessoas a pensar também em fazer ligação com os Greys, que são aquela raça, que a gente também vai falar sobre as raças aqui mais pra frente, mas aquela raça que tem baixa estatura, etc, etc. O que não faz muito sentido pra mim, porque primeiro, o exército dos Estados Unidos, a gente tá falando de 1947, que é o quê? Exatamente o começo da Guerra Fria. Isso é muito importante levar em consideração, porque assim, mesmo tendo alegado que a Guerra Fria acabou, né, eu acredito que talvez ela ainda esteja rolando e sempre vai rolar, né, por debaixo dos panos. Um país sempre vai querer ser melhor que o outro. E em 1947 isso estava muito aflorado, muito à flor da pele, né? Então, o que a gente pensa é que além da possibilidade de ter sido mesmo um balão daquele projeto Mogul, a gente pode levar em consideração que pode ter sido sim alguma coisa dos soviéticos, né? Que talvez até uma questão de espionagem, não sei, alguma coisa nesse sentido, que talvez teria sido abatido ou talvez teria simplesmente acontecido um problema e teria realmente caído lá. Então assim, a gente tem que levar muitas coisas em consideração, porque às vezes a gente se empolga escutando as teorias e a gente leva tudo a sério, né? Pode sim, né, coisas, agora falando por mim, pra vocês que me ouvem, o que eu acredito, que realmente caiu um objeto lá, tá, caiu sim, a história foi mal contada, é o que eu acredito, até pelas testemunhas, né, e os depoimentos delas, de que era um material, assim, que realmente ninguém tinha conhecimento, nem mesmo o fazendeiro que tinha encontrado, nem mesmo o pessoal do exército, e todo aquele bafafá e aquela confusão que eles fizeram, de pessoas que não sabiam lidar com uma situação dessas, assim como aconteceu no caso Varginha, que a gente comentou aqui no episódio, das desculpas esfarrapadas que eles encontraram, e as pessoas assim, simplesmente engolindo. Não faz sentido que o exército dos Estados Unidos ligue pro dono de uma funerária em Roswell para saber como conservar corpos, e pedindo ainda para confeccionar caixões. Isso não faz nenhum sentido, né? Porque o exército, pelo menos esse preparo, eles com certeza já tinha passado por guerra mundial, então algumas coisas são exagero. Tanto que essa questão da nave ser tripulada, né, da suposta nave que caiu, ser tripulada por o que eles dizem que era tripulado por 4 seres, e o que fortaleceu esse discurso foi que em 1995 várias emissoras de TV pelo mundo, olha só essa loucura, e aconteceu aqui no Brasil, o Fantástico transmitiu em 1995 um vídeo de uma suposta autópsia em um ser extraterrestre, que entusiastas, eu sempre gosto dessa palavra, entusiastas, porque muitas vezes eu também fico entusiasmado com as teorias, mas precisa ter muita calma, né, para avaliar todas as informações que a gente está recebendo. Eles transmitiram ao vivo um vídeo de que seria a autópsia de um desses seres que teria caído em Roswell. Aí depois, com certeza, isso foi desmentido, né, gente? É impossível que isso seja real. Por favor, se você vê vídeos de autópsia de alien e de qualquer coisa assim que seja muito, pensa 2 vezes antes de você compartilhar, e
principalmente antes de você acreditar nisso, tá? Sim, eu não tô aqui falando acredite em tudo que eles dizem, governo e mídia, não é isso, tá? Só que saiba separar e avaliar. Algumas coisas realmente assim não fazem sentido, tá, gente? Então vamos nos ajudar, por favor. Né? Então, resumindo, a teoria da conspiração diz basicamente isso, e que esses destroços e esses supostos seres que teriam também caído teriam sido levados para a Área 51, né? Que a gente também já falou sobre a Área 51 aqui. Então a gente sabe que também tem muita controvérsia a respeito disso, né? Mas assim, alguma coisa aconteceu. Só que algumas coisas muito específicas que vocês acreditam realmente não aconteceu, tá? Então, alguma coisa estranha aconteceu, sim, mas não vamos exagerar nas coisas que a gente vê por aí e acredita. E só pra fazer uma comparação, Roswell seria Varginha, né, no Brasil. Histórias não iguais, mas semelhantes, com muita controvérsia, com muitos depoimentos e com umas mentiras, assim, do próprio exército brasileiro, no caso Varginha, e americano, no caso Roswell, assim, umas coisas realmente que é difícil a gente acreditar que um exército, uma força aérea, sei lá, vá cometer erros tão pífios. Meus queridos amigos, a história é essa. Tá aí o primeiro acobertamento, né? Espero que tenham gostado. Não esqueçam, dá uma força, segue lá no Insta, @lucasbuenoh. E até o próximo episódio, que agora, com certeza, é uma promessa, não demora a sair.